Olha que porrada isso aqui. Você estava lá protocolando esse estudo ambiental e está faltando uma informação aqui que seria bastante relevante, que às vezes passou batido. 38% do mercado é formado por profissionais autônomos. E ser autônomo exige ainda mais uma visão empresarial. Não. Hoje a gente tem condições de falar sobre isso e de usar as mesmas ferramentas que as multinacionais utilizaram a vida toda. Segunda alavanca, eu separei ela em 3 partes. Parte A, revisão de estudo ambiental. Então, fazer melhor é você revisar com qualidade e revisar rápido. Não sei vocês, mas uma boa revisão de um estudo ambiental muitas vezes demora algumas horas. A gente vai ver isso aqui em segundos, tá? Segunda parte, parte B, negócios, business, realmente, venda, captação, marketing, ou seja, fazer melhor no seu negócio. Ah, eu sou autônomo. Você tem um negócio. Você tem um negócio que precisa vender, você tem um negócio que precisa captar cliente, que precisa fazer marketing e que precisa botar dinheiro no teu bolso. Não é vender mais, é vender melhor. Parte C, fazer melhor, legislação. A gente vai dar um exemplo aqui de legislação, como que você aplica a legislação melhor. Muitas vezes o uso da legislação ambiental é um dos maiores gargalos para você atuar com segurança e qualidade na consultoria ambiental. E sinceramente, mesmo sendo professor, não tem aula do mundo de legislação ambiental que vá te fazer aprender toda a legislação. Se alguém te prometer isso, desculpa, talvez ele não esteja falando toda a verdade. Mas é difícil, demora anos para você aprender a legislação. Mas a gente vai ver como que a gente pode aplicar ela aqui usando a inteligência artificial da maneira correta. Mas vamos lá. Como é que vai funcionar aqui então a revisão? A revisão técnica é a parte A aí dessa alavanca 2, que é a alavanca fazer melhor. Então, primeira alavanca, recapitulando, fazer mais rápido. Segunda alavanca, fazer melhor. Vamos para a revisão. Aqui dentro a gente tem uma IA que é um revisor de estudo ambiental. Tá? Aqui no revisor de estudo ambiental, simplesmente você vai, ele te pergunta, né, se existe algum ponto que seja mais relevante, vamos dizer que você vai botar tudo aqui, aí você vai escolher o estudo ambiental que ele quer analisar e aí você vai gerar essa análise. Ele vai trabalhar, esse é um processamento que ele vai olhar todo o estudo ambiental. Então ele é um processamento que ele demora um pouquinho, né? Pode demorar aí alguns minutos. Para a gente não perder tempo aqui, eu vou avançar um pouquinho mais, tá? E vou voltar aqui já no histórico. Ó, aqui ele está gerando, ó. E aí eu fiz esse mesmo exemplo agora há pouco, tá? E eu quero mostrar para vocês essa análise. Olha só, ele traz as informações, eu vou pular aqui rapidinho para não ter dados sensíveis do cliente aqui, mas ele fala do empreendimento e ele vai analisando o objeto, situação, atendido parcialmente, página 17, seção caracterização do empreendimento, página 47, seção diagnóstico ambiental, foi atendido, a área de influência, identificação dos impactos ambientais, o quadro resumo, então aqui ele vai te dar um panorama geral. Eu posso vir aqui e pedir para ele regerar essa análise. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo para mostrar para vocês aqui. Ah, esse aqui também está bacana. Ó. Também mesma coisa, então ele vai mostrar o dado, né, o inventário das informações e análise item por item também, dizendo a página, qual que é a seção, a página, se está atendido, se não está e o porquê, né? E ainda ele faz uma exigência formal, como se ele fosse o próprio órgão ambiental aqui também. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui a caracterização do empreendimento. Descrição do empreendimento da fase de operação. A descrição do empreendimento inclui informações sobre a infraestrutura e capacidade, mas não apresenta estimativa quantitativa sobre a geração de efluentes e resíduos. As fontes de geração de efluentes e a descrição do sistema de tratamento proposto não são suficientemente detalhadas. Olha que porrada isso aqui. Você estava lá protocolando esse estudo ambiental e está faltando uma informação aqui que seria bastante relevante, que às vezes passou batido. Porque você pegou um modelo, porque você está começando, porque você não tem esse expertise. Então, revisar é fundamental. Por quê? Como é que isso vai? Qual é o impacto disso? Você vai identificar um problema antes do protocolo e não depois. Você corrige antes, você entrega o estudo mais limpo, mais redondo, você vai reduzir complementação e você vai reduzir retrabalho sem remuneração. Esse é o ponto. Vitor, isso vai eliminar por completo as complementações? Não.
mas ao invés de você vai ter 10 itens para responder, você vai ter um, vai ter dois, vai ter coisas mais simples. Né? Porque o órgão ambiental ele sempre gosta de dar um pitaquinho, é muito difícil que não venha nada, porque acho que o próprio ego ali do analista ambiental não permite com que isso aconteça. E aqui ainda tem, né, essa funcionalidade aqui da IA, que é o revisor de estudo ambiental para LAP, e ainda tem um resumo de documentos, que você pode fazer resumo de documento aqui. Então, se tem um documento extenso, ele vai fazer o resumo, e aí um revisor de laudo técnico. Ah, não é um estudo para LAP, é um PRAD, é um PGRS. Você também pode utilizar aí esse aqui, tá? E essa é a hora que muita gente fala assim, ah, eu já tenho um modelo pronto que eu uso lá, que funciona e tudo mais. Já disse, modelo pronto parece que te ajuda, mas ele é quase uma pegadinha, uma casquinha de laranja aí, uma casquinha de banana, não laranja. Alavanca 2, parte B, gestão empresarial. Cara, se tu não olhar para a tua gestão empresarial, você tá fadado a falir. Por que eu digo isso? Porque consultoria ambiental é negócio, ela pode ser extremamente lucrativa, mas ela pode dar prejuízo. Você precisa entender e falar a língua do negócio. Você precisa pensar como empresa. Você tem que ter clareza que você não é ONG, não é uma questão de sobrevivência. Não é porque você ganhava X sendo funcionário, se você ganhar o mesmo X como autônomo já tá bom porque você não tem chefe. Desculpa, você não vai ter sucesso nenhum se você ficar com esse pensamento. Tá? Não é ir levando. E a realidade que a gente tem do mercado é que cerca de 78% do mercado é formado por profissionais autônomos. E ser autônomo exige ainda mais uma visão empresarial, porque é uma grande ilusão de que o autônomo parece que tudo que entra é lucro. Não é, parece. E esse é um grande problema. E ainda assim, sozinho, você precisa ser comercial, você precisa ser financeiro, você precisa ser operacional, você precisa ser atendimento, você precisa ser técnico, você precisa ser gestão, você precisa ser marketing. E o que muda agora com isso aqui? É que a IA reduz essa barreira operacional. Você que é pequena consultoria ambiental, profissional autônomo, você ganha mais poder de decisão. Você consegue operar com estrutura de empresa grande, ou seja, com cabeça e com visão de empresa grande. Quando que a gente ia imaginar, a gente vai ver aqui, um profissional autônomo falando em ICP, Ideal Customer Profile. Isso aí parece que só multinacional. Não. Hoje a gente tem condições de falar sobre isso e de usar as mesmas ferramentas que as multinacionais utilizaram a vida toda. Hoje você pode tomar a decisão como se fosse um dono de empresa grande. Qual que é a condição para isso? E acerta da forma certa, com estratégia empresarial da maneira certa. Mas vamos ver na prática isso aqui, tá? Olha só isso aqui. Eu vou usar esse cara aqui, que ele é um especialista em empreendedorismo. E não só especialista em empreendedorismo, em gestão empresarial. Então eu vou vir aqui e vou botar esse comando aqui para ele. Preciso de uma estratégia para dobrar minhas vendas em 12 meses. Faço um plano de ação considerando que o meu faturamento hoje é R$25 mil por mês e às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Vendo só por indicação e quero não depender só disso. Se precisar de mais informações, me pergunte antes de traçar um plano. Esse prompt é super ruim, tá? Ele não tem os 4 Cs do prompt. Eu botei aqui como eu acabo muitas vezes recebendo alguns prompts de alunos. Então o que ele vai fazer? Ele vai processar essa informação e vai traçar o plano para você. Então ele vai te fazer algumas perguntas, vai te perguntar ticket médio. Ah, não sei o que é ticket médio, vamos descobrir aqui. Né? Então ele vai te orientar, te pegar pela mão. Mas Vitor, isso aqui é igual o ChatGPT, eu posso usar o ChatGPT? Pode, você pode usar o ChatGPT tranquilamente. Qual que é a grande diferença aqui, desse que a gente está utilizando aqui, dessa IA que a gente está utilizando? Ela foi treinada. O ChatGPT, Gemini, qualquer IA genérica, ela é treinada com a média das informações disponíveis online. A média das informações disponíveis online significa Reddit e Wikipedia. Cerca de mais de 40% vem dessas fontes, ou seja, extremamente superficial. Tá vendo que tem livro aqui atrás, né? Não tem livro aqui treinando o ChatGPT. Ele tem conhecimento, mas ele pegou o que está ali disponível publicamente. Não tem livro, não tem os melhores autores e digo mais, né? Não tem
a realidade de quem, no caso aqui, né, a gente está falando do Sabe Tudo, dentro dessa IA de gestão empresarial, não tem quem tem a mão na massa ali, né? Então aqui no treinamento dessa IA foi utilizado até imersões empresariais, com toda a transcrição de imersões de quem são líderes aí, que faturam algumas centenas de milhões de reais por ano, e foi colocado aqui para você ter o que tem de melhor para a sua consultoria ambiental, né? Então, fazer mais rápido vai botar mais dinheiro no teu bolso, fazer melhor também, fazer melhor revisando mais rápido, revisando melhor, evitando erro, fazer melhor fazendo com que a tua consultoria ambiental opere da forma como opera os grandes, utilizando as mesmas estratégias. Mas vamos voltar aqui só para mostrar, olha só, conte tudo que você pode me ajudar a fazer. Eu vou pedir para a própria IA me dizer no que ela pode me ajudar. Então aqui ela vai listar absolutamente tudo: marketing, proposta, precificação, jornada do cliente. Ele vai fazendo muito rápido que eu não consigo nem acompanhar. Mas vamos lá. Estratégia de posicionamento, qual que é o tamanho do teu mercado, o plano de crescimento comercial, curto, médio, longo prazo, pode traçar para você, com meta, com funil comercial, com playbook de prospecção. Ah, Vitor, eu não sei o que eu falo para o cliente quando eu ligo para ele para fazer uma prospecção ativa. Isso ainda funciona? Funciona e funciona pra cacete. Tá aqui. Ele vai poder montar um script para ti. Baseado em algo genérico? Não! Um script para consultoria ambiental. Vai montar um funil, como é que você capta esse cliente, como é que você aborda esse cliente, como é que você pode tratar esse cliente, como é que você anuncia teus serviços. Estrutura de venda, de comunicação. O que é SDR, o que é closer, o que é farm. Eu quero montar um time de vendas. Eu sei que muitas vezes você é autônomo hoje, isso não faz muito sentido, mas você vai querer permanecer autônomo a vida toda? Em dado momento, talvez você queira crescer, talvez não, mas é importante você ter clareza do que você precisa fazer, né? Marketing, definição do ICP que eu falei para vocês antes, plano de negócio, estratégia, esteira de produto, gestão financeira. Teu contador vai te mandar lá um balanço, um DRE. Você não sabe interpretar aquilo, você vai poder botar aqui e você vai poder então entender isso melhor e ver como que isso vai trazer mais dinheiro para o teu bolso. É realmente como você ter um assessor do consultor ambiental no bolso, tá? E aí que fala mais, execução prática e acompanhamento, ferramenta de CRM, inclusive CRM tem um detalhe para a gente falar mais na frente, tá? Enfim, ele pode até trazer um plano para 12 meses, para 90 dias, tudo isso aqui para o consultor ambiental. Qual que é a próxima parte? Então, assim, fazer melhor é fazer uma gestão empresarial melhor, fazer e produzir estudos ambientais melhores e você entender melhor e ter mais segurança da legislação ambiental é o próximo passo, né? Porque quanto tempo você passaria aí, ou passa talvez, pesquisando legislação ambiental? Legislação ambiental é foda, é um dos grandes gargalos da consultoria ambiental. Porque legislação ambiental é um labirinto praticamente, tem lei federal, tem resolução federal, tem decreto federal, tem portaria federal, tem sua normativa federal. Aí você tem tudo isso para a esfera estadual, para a esfera municipal. E aí você tem ainda os entendimentos, cada órgão interpreta diferente. Então, muitas vezes você perde horas pesquisando legislação e ainda você pesquisa com insegurança. E a ideia é que você possa não mais precisar de tanto tempo. Como é que a gente faz isso? Olha só. Vou vir nesse cara aqui, ó. Olha que porrada isso aqui. Eu não vou colocar aqui agora, mas é um exemplo para vocês já verem. Então, o que eu fiz aqui? Eu subi o ato de indeferimento de uma autorização ambiental, subi aqui o parecer técnico e um relatório do geoprocessamento do próprio órgão ambiental. Aqui é um caso que saiu um indeferimento de uma autorização ambiental para uma suinocultura. Só que um indeferimento completamente ilegal do nosso ponto de vista, caso real, tá? Caso que realmente aconteceu aqui. E eu pedi então para que a IA elaborasse essa contestação, com base nas informações que a gente apresentou ali, com base em todo o processo. Subiu o processo
de licenciamento ambiental inteiro. Então ele buscou no processo as inconsistências e colocou aqui as inconsistências, trouxe as normas jurídicas, trouxe portaria, instrução normativa do órgão ambiental estadual aqui de Santa Catarina, falou da alegada existência de APP, falou que o órgão ambiental teve no local, então ele montou toda uma contestação pronta. Olha só o tamanho disso e a qualidade desse documento. Obviamente eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar horas aqui e até a gente já está extrapolando o tempo que eu tinha previsto para a gente estar aqui. Aí ele tinha dado uma pausa, porque quer que eu acrescente o cálculo estimado das condicionantes. E aí ele continuou. Incrível, né? Vamos para mais um exemplozinho aqui. O tipo de coisa que você pode colocar aqui. Qual o enquadramento necessário para lançamento de efluente sanitário em corpo receptor classe 2 conforme a CONAMA? Eu não sei. O que ele vai fazer? Qual que é a grande diferença aqui? Às vezes ele demora um pouco para trazer essa informação porque ele vai pesquisar na base de dados de treinamento. Então, essa IA ela está treinada com toda a legislação ambiental, tá? Ela está treinada com toda a legislação... 100%? Não dá para a gente garantir 100%, mas tudo que é legislação ambiental federal, resolução CONAMA, legislação estadual também, às vezes tem a legislação estadual? Tem, a gente vem avançando com isso, né? As municipais não têm muita transparência, então às vezes vai ter algum probleminha na municipal, mas federal e estadual a gente pode ter tranquilidade e clareza. Lógico que o princípio do confiar desconfiando ainda vale, né? Então, qual que é a grande sacada? Que ele não vai te responder só sim ou não, tá? Ele vai te trazer a resolução, ele vai te falar os artigos relevantes, então você vai poder ter o endereço de onde você vai lá dar uma validada, ver se essa informação está adequada, né? A gente sabe que uma IA treinada, o resultado dela é cerca de 70% mais eficiente que uma IA não treinada. Então aqui ela foi treinada justamente para te dar o quê? A segurança. A segurança. E quanto tempo você perderia às vezes no Google, abrindo a lei, dando um Ctrl F, tentando achar, não encontrando, ficando inseguro. E aqui ele ainda, além de ele buscar na base, ele cruza também com dados que estão disponíveis publicamente na internet. Tá? Então, ele ainda no final resume que isso está disponível na 357 e na 430. Ele vai trazer aqui, inclusive, os parâmetros aqui de lançamento. Legal, né?